Falaremos agora de outro tema extremamente discutido em educação, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente já escutou muito falar nessa sigla TDAH, mas de fato, o que seria isso? Às vezes o TDAH é extremamente confundido com outras questões. Para começar, vamos treinar nossos conhecimentos com uma questão do concurso da Prefeitura de Florianópolis. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é uma denominação que vem sendo utilizada para falar de muitas manifestações das crianças na contemporaneidade. No entanto, refere-se mais especificamente àquelas que apresentam interesse particular em assuntos específicos de seu estrito interesse, dificuldades relacionadas simultaneamente e de maneira geral a um baixo nível de atenção, a um alto nível de inquietude e intensa impulsividade. É uma impulsividade que paralisa totalmente a realização de qualquer tipo de tarefa escolar ou doméstica. Necessita unicamente particular em assuntos específicos e de seu estrito interesse. Dificuldades relacionadas simultaneamente e de maneira geral a um baixo nível de atenção e a um alto nível de inquietude e intensa impulsividade. Vamos discutir isso no decorrer dos slides. Falaremos sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sintomas e comprometimento na aprendizagem escolar. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma alteração neurológica que apresenta prejuízos em funções de controle e regulação. O TDAH ele pode ter predominância, desatenção, impulsividade ou agitação. Este transtorno causa sérios prejuízos à pessoa, tanto na vida escolar. A criança, o sujeito que tem hiperatividade, tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem muita dificuldade de manter a atenção na sala de aula. Isso faz com que o seu rendimento seja prejudicado. Não consegue parar no lugar, não consegue ficar muito tempo quieto, está sempre em atividade. É muito difícil ele ficar durante um bom tempo sentado em uma sala de aula. Ele apresenta prejuízos na vida social, na vida familiar, causando às vezes muito estresse dentro de casa, entre as pessoas, por não compreenderem o teor, o nível do problema. Prejuízos econômicos. Uma pessoa adulta com TDAH tem sérias dificuldades de se organizar financeiramente. E a gente pode ter alguns sintomas aqui, que é: não consegue permanecer muito tempo em uma atividade, quer fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo, começa uma atividade e não termina. É muito desorganizado, geralmente guarda as coisas, coloca as coisas num lugar e não sabe onde colocou, perde facilmente os seus objetos escolares, não consegue esperar a sua vez, tem dificuldade em manter o seu controle e regular suas emoções, chora muito, é muito agressivo, muito explosivo, porque não consegue controlar isso. Enquanto o bebê chora muito e apresenta sono agitado. Pode ter alterações na memória também. E a atenção é prejudicada. Geralmente apresenta também alterações nas funções executivas, que é
planejamento, organização, memória operacional, controle inibitório, regulação emocional, flexibilidade de pensamento. Todas essas funções são extremamente importantes para o seu desenvolvimento, para as suas ações do seu dia a dia, para a sua aprendizagem, para o seu trabalho, para o convívio com as pessoas. Então, geralmente, as pessoas que têm TDAH, que apresentam essas funções com prejuízo, elas têm grandes problemas nas questões sociais também. Veja só essa historinha. O ovelhinho, a ovelha distraída. Então, o ovelhinho foi ao cinema. Ficou tão feliz, pois a sessão estava vazia, até perceber que ele entrou na sala errada. Pobre ovelhinho! Então, veja só como foi a questão da atenção da ovelhinha, né? Da percepção dela. Depois de um determinado momento, foi que foi se dar conta de que não estava na sala correta. O TDAH ele não é benigno. Para aqueles que acometem, o TDAH pode causar problemas devastadores. Estudos de segmento com amostra clínica sugerem que os indivíduos que portam transtornos são muito mais propensos do que pessoas normais de abandonar a escola, não conseguem concluir, isso em termos de 30% a 40% das pessoas com TDAH. Para conseguir fazer uma faculdade, uma minoria, 5% a 10%. Tem poucos ou nenhum amigos, entre 50% a 70%. Fraco desempenho no trabalho, 70% a 80%. Atividades antissociais, se envolvem atividades antissociais, 40% a 50%. Fazem uso de tabaco ou drogas ilícitas, 40% a 50%. Então, não é uma coisa muito benigna, que na verdade traz grandes prejuízos para a pessoa. Que a criança que tem um TDAH já pode passar por tratamento desde pequenininha. Quando adulto, não é que vai deixar de ter, mas vai saber controlar as suas ações. Esse comentário é de Vitor da Fonseca, no livro sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele fala também a questão do engravidar na adolescência, 40% das adolescentes. Adquirir doenças sexualmente transmissíveis, 40%. Sofrer acidentes de carro, 20% a 30%. Ter depressão, 20% a 30%. Transtornos de personalidade, 18% a 25%. Então, observem como é prejudicial o TDAH na vida de um sujeito. Existe tratamento? Existe. Quais são os tratamentos? Medicamentoso, se for o caso, se for necessário. A psicoterapia, a reorganização das posturas familiares, a reorganização dos aspectos escolares, são fatores que vão contribuir para a melhora, para amenizar os impactos do TDAH. Ficou mais fácil agora? Então, qual seria a resposta? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma denominação que vem sendo utilizada para falar de muitas manifestações das crianças na contemporaneidade. No entanto, refere-se mais especificamente àquelas que apresentam o quê? Interesse particular em assuntos específicos? Só isso não. Dificuldades relacionadas simultaneamente, de maneira geral, a um baixo nível de atenção e um alto nível de inquietude e intensa impulsividade, sim.
Impulsividade que paralisa totalmente a realização de qualquer tarefa escolar e doméstica? Não. E aí vem necessidade de assuntos específicos, dificuldades relacionadas? Não. Então, qual é o principal sintoma dele aí? Qual é a principal característica? Né? Baixo nível de atenção e alto nível de inquietude e intensa impulsividade. Letra B. Perceber a complexidade do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Muito obrigada.